Verdade. A gente não estava gravando, que legal. Só vi agora, mas ok, começamos agora também, né? E aí, gente, Aline, não sei se você consegue ir colocando as pessoas para dentro para mim, eu não sei por que só fica aparecendo para mim aqui. Não sei se aparece para você. Seria legal se você conseguir. Aparece aqui para mim também. Então tá, então vai colocando daí, tá? E claro, quando a gente entende quais alternativas me beneficiam, quando eu saio da situação, quando eu saio de um ambiente de visão míope, aí eu estou dizendo de que eu e você, nessa posição, a gente tem uma visão limitada. Quando eu olho para esse escritório, eu consigo enxergar apenas o que está aqui, a poucos metros de distância. Quando a gente sai e olha do alto, né? Meu time fala isso como, né, fica me zoando, porque eu sempre chamo de visão de helicóptero, mas quando a gente sai e olha do alto, a gente consegue enxergar possibilidades e alternativas que essa visão míope aqui não nos permite. E aí, para não ficar cheio de curiosidade entre vocês, eu vou contar agora para vocês, né, onde eu fali e não consegui vencer uma negociação. Numa segunda etapa, né? Numa primeira etapa eu consegui, mas nessa etapa não. Seria bem legal que o doutor Pedro tivesse, porque ele participou disso comigo, mas o doutor Celso está aí, então tá tudo certo, eu acho que eles sabem. Então, vamos lá, né? Como foi? Desde a pandemia, gente, eu tenho entrado em negociação com os proprietários do imóvel da Febracis Campinas, né? E lá atrás, né, com o amor que a Febracis me ensinou, né, com a empatia, com a conexão emocional, eu abordei os proprietários do imóvel e eu consegui que eles se colocassem no meu lugar. E eu consegui uma redução de 50% do aluguel durante o ano de 2019, ok? Sorry, 20, né? 2020. E aí, quando chegou em janeiro, né, o prazo seria dezembro, até dezembro, né, de abril a dezembro. E aí, em dezembro, a gente sentou de novo para renegociar e eu consegui fazer um plano de voltar gradativamente a pagar o que eu pagava antes, né? E aí, a gente fez uma primeira negociação, né, em janeiro, de que nós voltaríamos a pagar 70% do valor do aluguel até agosto, né, e que agora, em agosto, a gente voltaria para o 100%, não corrigido, e nós iríamos adiante no ano que vem fazendo a correção, mas não mais pelo IGPM, né? Mas pelo IPCA, é isso, que está com um valor mais coerente com a inflação, né? Porque o IGPM ele está com um índice muito alto. E aí, nesse meio do caminho, né? As negociações correram super bem, né? Para vocês entenderem, a gente sempre antecipa o pagamento dos nossos aluguéis, eu nunca cobrei nenhum tipo de manutenção. Quando eu entrei naquele prédio, era um caixote, era um galpão, a gente investiu lá aproximadamente 1.200.000 para deixar do jeito que estava, isso fez parte da nossa negociação. Então, houve nenhum investimento por parte dos proprietários do imóvel, 100% nosso, sem nenhum desconto de aluguel. O que ele me deu foi alguma carência no início, lá de um mês e meio, na verdade, para eu iniciar a obra, né, sem ter esse custo inicial. Mas ok, né, eu considerei que essa negociação foi bem sucedida, e naquele momento as ferramentas que eu utilizei na negociação foram as ferramentas que eu aprendi, né, durante a minha carreira e com inteligência emocional. Só que parece que quando a gente muda o cenário, né, muda a pressão, muda o momento, a gente tende, né, a dar um curto-circuito, né? A amígdala cerebral, eu costumo dizer que a minha amígdala parou de funcionar durante um período, eu não consegui, houve um sequestro, né, da minha amígdala, e eu acabei envolvendo as minhas emoções nesse momento da negociação. O que aconteceu? Os proprietários do imóvel tiveram um problema com o imposto de renda, porque a nossa contabilidade, junto com o escritório que administra o imóvel, erraram na divisão dos recebíveis, né? E a gente declara o aluguel.
e eles caíram na malha fina, então eles pediram para corrigir, a gente corrigiu, só que isso gerou um desgaste muito grande com eles, porque eles se sentiram muito prejudicados por terem caído na malha, e eles foram com muita emoção negociar isso, não comigo, mas com uma funcionária minha, a Ana, que hoje ela é minha gestora financeira. E naquele momento a Ana, gente, a Ana é DC, então eu estou falando para os meus analistas de perfil comportamental, ela é uma gerente administrativa financeira, ela está no lugar certo, só que ela não tem o tato para lidar com pessoas, certo? Ela é fria, ela é racional, e aí nada flexível, né? Porque tem também a flexibilidade. Tem pessoas que são dominantes conforme, mas flexibilizam e está tudo certo. A Ana não, sem flexibilizar, o proprietário do meu imóvel veio nervoso, ela rebateu, brigaram, e daí a nossa relação começou a ficar estremecida. A partir disso, eu tentei também, né, me coloquei como intermediadora, conciliadora, olha, peço desculpas, esse não é o padrão do nosso atendimento, mas entendo que os ânimos tiveram exacerbados dos dois lados. Naquele momento eu fiz como deveria ter feito e acalmou. Só que aí eu fiquei insistindo com a imobiliária para marcar uma reunião há 2 meses. Eu me disponibilizei em qualquer data e nada, e a imobiliária dizendo que os inquilinos não tinham data, que não poderiam sentar para negociar. Então eu larguei a imobiliária, fui direto nele e ele marcou a reunião. Ou seja, a imobiliária estava ali, de alguma maneira, melando a minha situação com eles. Só que, gente, o dia da minha negociação foi um dia ruim. O que significa isso? Eu estou alguns dias, né, com uma rinite muito forte, acho que tem a ver com uma sinusite, inclusive estou dando meu melhor para vocês aqui, deu uma febrinha hoje, vou no hospital. Mas uma dor de cabeça, congestão, dor no corpo e tocando barco, né, dominantes. Tipo, não estamos doentes, mas vamos embora trabalhar, né, assim? E com todas essas emoções, longe de casa, né? No meio do método CIS, que, querendo ou não, quem já acompanha de perto a Febracis sabe que o que a gente faz tem a ver com o mundo espiritual também, e aí bota no mosaico, se não serve, né? Se não servir, você põe no mosaico. Eu estou dizendo é que tudo acontece, tá, gente? As vésperas de método CIS, tudo acontece. Porque o que a gente faz ali mexe muito com o mundo espiritual, mas enfim, não vou entrar nesse mérito aqui. O objetivo é trazer para vocês os meus aprendizados. E aí, cheia de emoções, eu alimentei quem, gente? Eu alimentei o meu lobo mau, certo? O lobo mau da raiva, né? Da raiva, que eu já disse isso para vocês, é algo que eu tento controlar ao longo da minha vida. Foi esse lobo mau que era o combustível da minha realização, então eu queria construir, eu queria realizar, porque eu queria provar para o meu pai, provar para as pessoas que eu era capaz, era aquele sentimento de eu vou mostrar que eu posso, porque duvidaram de mim. E aí, quando eu conheci a Febracis, o que eu descobri? Que tudo isso chama-se orgulho, né? Que no final do dia, o melhor combustível para a realização é o amor, a empatia, e que dá para realizar com essa mesma energia. Nesse momento, né, da minha vida, nessa negociação que aconteceu na semana passada, no sábado, né, não me lembrando aqui dos dias, eu perdi a inteligência emocional e quando a imobiliária veio me procurar com um monte de questionamentos, eu reagi de uma maneira impulsiva, raivosa e perdi a negociação. E naquele momento, o que eles me disseram? Daqui para frente a gente só conversa judicialmente. E, gente, isso é uma relação perde-perde, sim ou não? Porque à medida que a gente entra nessa negociação judicial, eu estou terceirizando a decisão para uma terceira pessoa que não é envolvida, que é um juiz. E nós vamos falar disso, inclusive. Eu saio, é como se eu delegasse a decisão para uma outra pessoa, e eu não tenho mais interferência, a não ser tentar, de alguma maneira, provar, evidenciar de que eu preciso realmente dessa negociação. E aí, foi nesse momento que eu fui revisitar um material que o meu time tinha me enviado, né? E aí nada é por acaso, é o que eu acredito, né? Um material da Fundação Getúlio Vargas, né? Material do time de pós-graduação de lá, que fala justamente sobre tomada de decisão, razão e emoção.
E como, né? Como que a gente deve vigiar as nossas emoções para que a gente entre numa negociação com a força propulsora certa, né? Com a energia certa para que a gente chegue no nosso resultado, né? E aí, racionalmente, e aí no mundo dos negócios, como que a gente chama isso, né? Existe, sim, uma maneira de nós negociarmos envolvendo as emoções, porque quem acha que negociação é só racional é uma bobagem. Muito pelo contrário, né? Toda negociação, ela envolve pessoas, e pessoas são emocionais, né? Então, não dá para tratar única e exclusivamente de maneira racional uma negociação, uma tomada de decisão. E existe um termo técnico que se chama escalada simétrica e racional, que é uma maneira, ok, de nós negociarmos, é uma maneira da gente explorar o emocional, a competitividade até inclusive, para que a gente alcance o resultado. Vou dar um exemplo para vocês, tá? O modelo de negócio de um leilão. Por que esse modelo de negócio ele é tão bem sucedido? Porque ele não é só racional, ele também é emocional. Por exemplo, na abertura de um leilão, os interessados eles se iniciam uma oferta, ok? Geralmente ali no início. E depois entra uma competição. No início, muitos participantes, depois poucos, e ali no final, sempre fica com duas ou três pessoas com poder aquisitivo para poder comprar aquele negócio, né? Ou aquele objeto, enfim, não importa o que seja. E nesse momento da competição, é o momento onde os interlocutores, os intermediadores dessa negociação colocam um maior gatilho emocional, provocações, instigando a competição. Para quê, gente? Para que as emoções e a necessidade de autoridade, de poder sejam exacerbadas. É justamente para que o ego aflore, é para que o lobo mau saia da jaula e para que as pessoas percam a racionalidade e compram. E normalmente quem está nessa negociação são os intermediadores. Isso é uma estratégia para trazer o resultado final, né? Para que no final, para que o vencedor seja as pessoas que estão vendendo algo, né? Os leiloeiros, os donos do negócio. Mas eu poderia trazer outros exemplos para vocês, né? De estratégias que, por exemplo, meus amigos advogados utilizam, né, para tentar serem bem-sucedidos de um lado e de outro. Negociações de guarda de filho, gente. Né? É algo que envolve muita emoção. Bons advogados utilizam de estratégias emocionais para trazer a condução da guarda para um caminho que ajude os pais, porque ali no meio do caminho está envolvido o quê? Muita emoção e isso pode atrapalhar a negociação, né? E eu poderia falar aqui inúmeros outros exemplos, mas eu trouxe alguns exemplos, né, dentro do nosso modelo que é business, para que vocês entendam. Mas também tem uma outra maneira de aplicar isso, é o que no mercado a gente chama de dumping, né? O que é o dumping? Dumping é uma estratégia de baixar preço com o objetivo de ganhar mercado, ganhar market share. Então, as empresas, elas colocam o preço do seu produto muito abaixo do que ele vale, algumas, inclusive, comprando a possibilidade de ter prejuízos, ok? Para quê? Para que com o objetivo de ganhar o market share, ganhar o cliente do meu competidor. É claro que existem, sim, leis antidumping para evitar essa escalada irracional, mas ainda é uma prática muito comum no mercado, porque é uma estratégia, né, emocional para ganhar o cliente. Ok? Mas ok, no final do dia, o que eu e você queremos? Eu e você queremos poder influenciar, ok, o processo de negociação para que a gente chegue no resultado, né? Então, a gente quer tirar todo obstáculo, seja ele racional ou emocional, para que a gente alcance o nosso objetivo final. Eu utilizei muito bem isso durante 1 ano e meio, mas em um único dia, por não estar com as emoções certas, por não estar com a racionalidade necessária para entrar numa negociação,
eu acabei perdendo a mão, né? E perdendo, de fato, a oportunidade de ter a decisão passando pela minha interferência. E aí, claro, depois eu vou contar para vocês o desfecho disso, tá? Mas o que é mais importante a gente discutir aqui, né? O quanto, né, a irracionalidade, né? Ou seja, os bloqueios emocionais nos permitiram não ouvir, não argumentar, não ponderar, não ser persuasivo e, portanto, perdemos o resultado. E, claro, como eu disse para vocês, todas as grandes guerras, na minha opinião, são, de fato, envolvidas por erros de comunicação. Porque eu falo aquilo que eu entendo e acho que o outro está compreendendo na mesma ótica que eu. E o outro ele está ouvindo com a lente dele, com as emoções dele, e rebate e contra-argumenta com essas mesmas emoções. E é por isso que a inteligência emocional ela é tão importante para a vida, para os negócios e principalmente para uma negociação e para um contorno de conflitos dentro da nossa empresa. Olha só o que Daniel Goleman fala no livro dele, Inteligência Emocional. Né? Ele pesquisou 181 empresas e 181 modelos de competências em 121 empresas, ok? E com isso, o que ele evidenciou? Que 67% das habilidades consideradas essenciais para um desempenho eficaz de uma empresa tem a ver com as competências emocionais e não cognitivas. E é por isso que a gente deveria contratar por competências emocionais e não só competências racionais, ou seja, soft skills. E é por isso que cada vez mais esse tema tem sido muito abordado quando a gente fala de liderança, quando a gente fala de recrutamento, promoção, demissão e etc. Ok? Por quê? Porque a comunicação emocional, ela é uma linha muito tênue e ela pode te levar para o sucesso ou para o insucesso. Eu me lembro que certa vez, né, acho que foi o Dr. Pedro, né, eu estava conversando com ele e eu falei para ele assim, por que o advogado tem que entender de inteligência emocional, né? E por quê? Porque os grandes conflitos judiciais envolvem muito mais emoções do que o racional, né? E aí ele usou uma frase comigo que eu não me lembro exatamente como foi ao pé da letra, mas ele disse que o principal papel dele era justamente isso, administrar as emoções, colocar racionalidade, para que ambos ganhem, para que a melhor decisão para ambas as partes aconteça. E por que eu estou falando ambas as partes? Esse é um conceito que todos vocês sabem, né, que fizeram BHP comigo, né? Porque uma negociação, para ela ser bem sucedida, ela tem que ser bom para mim e bom para o outro, né? Quando a gente vai para uma negociação, a gente também, né, exercitou isso no nosso último encontro de maestria, para a gente ver que quando você entra com o pé na porta, quando você entra tentando na negociação que seja bom só para você, tem uma chance de você romper com o outro e não sair do lugar. E é por isso que ter um intermediador, ele é tão importante. Ter uma pessoa conciliadora no meio de uma negociação, ela é tão importante. E aí, nesse momento, eu quero compartilhar com vocês, né, que decisão eu tomei. Naquele momento, eu liguei para o Dr. Pedro, né, quando eu vi que eu tinha perdido a mão com a imobiliária, eu liguei para o Dr. Pedro, né, e falei, Dr. Pedro, preciso de você. E aí, fui conversar com ele, falei, olha, aconteceu isso, só que naquele momento eu ainda estava movida pela minha emoção, ok? E o que eu comecei a construir? Histórias. Comecei a contar historinhas para ele que justificassem a minha explosão. Eu disse para ele historinhas verdadeiras, do tipo, ele não gostei do tom que a imobiliária trouxe para mim, eu não vou... as palavras que eu usei foi mais ou menos assim, quem abaixa demais mostra a bunda, né? Quem cede demais, né, acaba não se posicionando, que eu me posicionei, etc. e tal. Historinha para justificar o meu erro estratégico, porque eu preciso deles. É uma concessão, não tem lei que faça com que ele reduza. É uma negociação por concessão. Ele está no direito dele, o contrato foi assinado, existe uma
regra. Então, eu deveria sim entrar para essa negociação sabendo disso. E naquele momento, o doutor Pedro me deu um feedback, ok? Eu recebi o feedback dele com amor. E ele me disse assim, Lilian, você é muito dominante. Eu falei, sou quase estável. Não é isso, pessoal? Quem me conhece sabe disso. E a dominância, ela é aquilo que para você é muito pragmático, é muito simples, é muito fácil, é um tom de tipo, vamos resolver, né? Para a pessoa que está do outro lado, dependendo das emoções que ela esteja, ou com as suas próprias crenças, com o seu momento, se ele já estava alterado, ele entendeu que você estava sendo agressiva com ele e, portanto, não existia mais negociação, rompeu. Então, eu queria dizer para você que, nesse momento, é ideal que você saia de cena, que só entre eu e o Alex nessa negociação. E aí o doutor Pedro ligou para a imobiliária, fins de desentendido, né? Tô ligando, porque eu não entendi, vocês desmarcaram a reunião e disseram que vai discutir judicialmente. E aí ele intermediou, né? Usou de toda a sabedoria dele como intermediador para chamar um próximo contato, sem mim, para que eles possam negociar. E uma das coisas que o dono do imóvel, a imobiliária, né, o dono da imobiliária falou, foi assim, sim, mas nós não falamos mais com a Lilian daqui para frente. Nós falamos agora nós tratamos apenas com o senhor, que é advogado dela. Se a Lilian entrar na negociação, a gente só vai conversar de maneira judicial, e não mais de extrajudicial. E, gente, quando eu ouvi esse feedback, doeu muito. Por que que doeu? Porque eu achei que eu já tinha perdido esse meu velho eu. Eu achei que isso já não fazia mais parte de mim. Que a minha comunicação de amor, ou a minha sabedoria sobre inteligência emocional, que aquilo que eu ensino, né, para as pessoas, não podia ser uma incongruência, né? Eu não posso ser uma mentira. Eu não posso falar daquilo que eu não vivo. E aquilo doeu em mim por isso. Eu falei, será que eu sou uma fraude? Porque como que eu falo, eu ensino as pessoas e eu faço o contrário, né? E não foi só isso, né? No meio de uma negociação, essa semana também uma outra negociação, eu também acabei rompendo, né? Acabei rompendo com o próprio Paulo, né? Rompendo numa negociação com ele, claro, ele com a sabedoria dele, tirou o time de campo, recuou, esperou passar o momento. Quando eu estava melhor, com as emoções certas, ele me chamou e me deu de novo o mesmo feedback. E aí, gente, foi aí que eu falei assim, agora é o momento de fazer o quê? Sair de cena, racionalizar, processar, reconhecer as minhas vulnerabilidades, enxergar as alternativas e me reconectar, me realinhar com o meu propósito. Porque, claro, a franga vai dizer o quê, gente, para mim e para vocês? A franga vai dizer assim, você é uma fraude, né? Larga isso. A franga vem forte, sim ou não? Isso é de vocês, mas minha franga é maldita, ela vem forte, ela vem como no meu calcanhar de Aquiles. E é hora de desistir, né? É aquela parte do tipo, você tem que desistir, porque você é uma mentira. E aí, nesse momento, né, e óbvio, na minha fé, né, de novo, também peço que vocês coloquem no mosaico, mas com o fruto do Espírito, né? E aí não mais eu, mas o discernimento do Espírito, a pacificidade do Espírito, me fez enxergar que quem mais precisa de inteligência emocional sou eu. E que eu tenho que, sim, racionalizar, buscar as alternativas, olhar do alto, enxergar os aprendizados, para que eu possa aprender com os meus erros de maneira acelerada. Foi aí que eu falei, eu vou falar sobre isso com os meus mentis. Eu vou falar sobre isso com os meus maestros. Porque aqui é o quintal da minha casa, aqui é onde eu aprendo, né? Aqui é onde eu me alimento. E à medida que eu falo para vocês, que eu ensino para vocês, eu aprendo 2 vezes, né? E eu achei que eu já tivesse passado, né, dessa fase de aprendizado. Eu achei que eu já tinha ido para o próximo nível. E foi a hora de retroceder.
Claro, gente, né? O distanciamento da minha família, os problemas, né, influenciam. Mas eu, como conhecedora desse tema, eu tenho a responsabilidade de saber utilizar isso, né? Enfim, então eu trouxe esse conteúdo para vocês. E claro, gente, por que acontece ruídos na nossa comunicação? Porque a nossa comunicação ela é verbal e não verbal, sim ou não? Eu posso estar aqui conversando com vocês de uma maneira, mas as minhas microexpressões, elas estão falando mais de mim do que aquilo que eu estou verbalizando. E quando eu entrei em negociação com o Paulo, até mesmo com a imobiliária, o que naquele momento eu estava conversando num tom de voz como eu estou conversando com vocês. Eu não estava gritando. Só que a maneira impositiva, imperativa de um verbo, de uma frase, as microexpressões, né, elas dizem mais, elas vêm compor, né? E a ciência diz que 70% da comunicação ela é representada por essa questão emocional, que é entonação, intensidade de voz, comunicação facial, gesto, postura, enfim, é esse conjunto. Não é só o que eu digo, mas é o como eu digo, né? E claro, eu não estou aqui para entrar profundamente para vocês mostrando sobre comunicação não verbal, mas é para mostrar para vocês que existe ciência por trás disso. Não sou eu que estou dizendo, né? O professor Paul Ekman, ele pesquisa esse assunto no livro Linguagem das Emoções. E lá, esse livro, gente, é sensacional. Hoje eu vou recomendar 2 livros para vocês, que é este livro, Linguagem das Emoções, e Rápido e Devagar. Vocês vão ver no próximo slide aqui, acho. Por que Linguagem das Emoções? Porque esse livro ele traz muita compreensão de qual é o momento de recuar. Quem aqui já tomou uma decisão errada porque deixou se levar pelas emoções e tomou uma decisão no ímpeto, né? E, gente, errar só serve para aprender. E eu errei 2 vezes num curtíssimo espaço de tempo e eu falei, opa, é hora de sair de cena, é hora de olhar do alto, é hora de entrar para a caverna, é hora de aprender, é hora de sentar na cadeirinha de aluna novamente, de entender as minhas emoções para que eu possa avançar. E claro, quando você compreende, esse livro ele é tão sensacional, porque ele fala sobre os sentimentos primários e secundários. Também não vou me aprofundar aqui, mas os sentimentos primários, eles são felicidade, tristeza, medo, entusiasmo, gratidão, raiva e culpa. Quando você aprende a interpretar esses sinais através da comunicação não verbal, você consegue entender se é a hora de você falar ou não. Portanto, você vai construindo o quê, gente? O antídoto para contornar qualquer conflito e para gerenciar a crise, ok? E olha só que legal que esse livro traz, né? Ele fala sobre o tobogã das emoções. Eu e você não estamos preparados para perder, entendem isso? Eu e você não estamos preparados para perder nada. Eu costumo dizer que nem porrinha. Só mineiro vai saber o que é porrinha, né? Mineiro não, o César acho que sabe, ó. Nem jogo de porrinha, né, Ângelo? Esse jogo é meio chulé, né? Tipo, eu queimei meu filme agora. Mas, enfim, eu e você não estamos preparados para perder. E perder é um anúncio de uma mudança. É sair de um estado A para um estado B, ok? Posso falar de morte, eu posso falar de perda do emprego, eu posso falar de perda de um carro, eu posso falar de perda de um relacionamento, eu posso falar de qualquer que seja a esfera, profissional ou pessoal, eu e você não estamos preparados para perder. O que acontece com as minhas emoções e com as suas quando a gente lida com um anúncio de mudança, um anúncio de perda? Ok? Nos primeiros segundos existe o imobilismo, ok? E aí existe esse mesmo autor, ele diz que assim, ó, o tempo, ele depende das emoções, do estado emocional de cada indivíduo e das suas crenças. Mas todos nós vivemos o imobilismo. E aí eu vou trazer para o nosso conhecimento de perfil comportamental, que algumas pessoas que têm o ímpeto da decisão, esse imobilismo ele é mais rápido.
Mas pessoas mais reflexivas, mais pensativas, mais racionais, esse tempo de imobilismo demora um pouco mais. Então, ele não traz uma variante tempo, ele só diz que existe, após um anúncio de mudança, um anúncio de perda, existe o imobilismo. Depois, logo na sequência, existe o que? A negação. Você tenta negar o fato, seja ele qual for. Depois, a raiva, a oposição, a depressão do sistema emocional, você fica down, completamente down, sem energia. Depois você começa a ver os testes, as possibilidades, depois desse anúncio, você começa a enxergar possibilidades onde não tinha, e então você entra no estado de aceitação. E, gente, isso aqui é tão claro para a gente que é empresário. Por exemplo, no momento do desligamento. Quem participou comigo do BHP sabe do que eu digo, que é o desligamento de um profissional, ele tem que ser rápido. Nós precisamos conduzir de maneira rápida e muito compreensiva. Por quê? Porque no momento que você desliga uma pessoa, claro, tem um primeiro ponto que é a preparação. Ninguém pode ser pego de surpresa no momento do desligamento. Você precisa, como bom líder, ir dando feedbacks anteriores para que você possa preparar essas pessoas para que no dia que você for desligar, ela não seja pega de surpresa. Mas é óbvio que nem sempre dá para ser assim, né? Existem momentos onde é um momento de reajuste, o ajuste dos cursos da empresa, que você precisa fazer um desligamento em massa, não importa. Mas por que o desligamento tem que ser rápido? Porque você, rápido, amoroso e empático, né? O momento do desligamento não é o momento de dar feedback. É o momento de você chegar e dizer assim, Bianca, eu estou aqui num dos momentos mais difíceis para mim como líder, mas eu estou aqui para te desligar. O motivo do seu desligamento é este. E aí tem que ter verdade, do tipo, ou é performance? São aspectos comportamentais? É redução de quadro? Não importa. Mas fale em 3 palavras o motivo, no máximo. Se você demorou mais do que 3 palavras para justificar, está errado. Ok? Você fala o motivo e você diz, eu sei que neste momento, Bianca, esse é um momento muito delicado, para mim e para você. Então, com o objetivo de torná-lo menos doloroso, nós vamos conduzir de maneira rápida. E quem sabe no momento oportuno, mais à frente, a gente possa voltar a conversar sobre isso. Mas nesse momento, eu preciso que você assine aqui, que você procure esse local de medicina do trabalho, que você siga esses passos. E aí é sempre bom ter alguém junto, que vai dar o encaminhamento nessa parte administrativa. E você agradece, eu, Lilian, finalizo dizendo sempre obrigada, não significa que não deu certo até aqui. Conta comigo, muito obrigada. E eu sempre termino com um abraço, mas isso é depois da Febracis, ok? Posso te dar um abraço, é técnica, né, para que, de empatia, dou um abraço, porque ninguém fala, se eu chegar, por mais que a pessoa esteja chateada, se eu chegar e falar assim, posso te dar um abraço? A pessoa, ela tem que ser muito dura para ela dizer, não me dá um abraço, certo? Nunca aconteceu comigo, mas se acontecesse, eu ia dizer, eu te entendo. Num outro momento, a gente vai ter a oportunidade de dar esse abraço. E isso serve para o desligamento. Agora, isso serve para tudo. Vamos falar de vida pessoal? Olha só, você está envolvido emocionalmente, aconteceu algo no seu relacionamento, vou falar aqui para maridos e esposas, ok? Todo mundo que é casado. Você passou por um momento emocional, uma perda, ok? Uma ruptura de confiança ou uma ruptura de uma discussão, não importa. Houve um anúncio de uma mudança que mexeu com as suas emoções. Esse é o momento de tomar decisão? Não, esse é o momento de sair de cena. Por quê? Racionalizar, processar, entender as emoções, entender o impacto, que não é só na sua vida, que é na vida de outras pessoas, sim ou não? Então, você sai, analisa o impacto disso, e só depois que você passar por toda essa jornada, lá, quando você estiver na aceitação, você está preparado para tomar essa decisão. E claro, gente, a decisão, ela vai ser a melhor, e pode ser por uma separação ou pode ser por um reatar. Pode ser, mas sempre vai ser uma decisão racional. Racional para ambos os lados.
buscando sempre mediar o conflito, o problema, o erro. Também hoje eu estou numa posição extremamente vulnerável. E eu também estou entre amigos, né? Família. Teve uma vez no meu relacionamento com o Alex que a gente passou por um momento muito conturbado, né? E nesse momento conturbado, né? Ele me feriu, né? Não vou entrar em detalhes, mas ele me feriu. E quando ele me feriu, a primeira vontade que eu tinha, naquele ímpeto de raiva, era jogar a merda no ventilador. O que significa isso? Eu queria pegar um embrulhinho de merda, jogar para cima e sair espatifando merda em todo mundo que estivesse ao meu redor. E eu saí dessa discussão pronta para levar esse problema para minha família. Eu saí de casa e fui direto para casa do meu irmão, peguei meu carro, estava indo para casa do Lázaro, para contar para ele sobre o que tinha acontecido entre eu e o Alex. Só que, também de novo, por fruto do espírito, no caminho, e ainda bem que eu morava longe, o caminho me fez refletir, né? Porque se fosse perto demais, eu acho que o sistema, essa parte da amígdala, né? O eixo HPA não ia ter processado, né? Mas, como era longe, no caminho, eu fiz a pergunta de coach. Compartilhar a minha dor diminui a minha dor? Compartilhar a minha dor com a minha família vai fazer com que essa dor também seja deles? E eu pensei naquele momento que compartilhar só ia fazer o meu irmão ficar com raiva, brigar com Alex, prejudicar o relacionamento entre eles. E por mais que depois eu pudesse decidir pelo sim ou pelo não, o relacionamento deles ia ficar comprometido para o resto da vida. E como fica o meu filho nessa situação? Não podendo mais conviver com a família e com o pai? Olha a racionalidade. E foi nesse momento que eu falei, opa, tá na hora de sofrer sozinha. Ou tá na hora de procurar ajuda profissional. E o que eu fiz naquele momento foi parar o carro e ligar para minha terapeuta. Porque naquele momento eu falei, eu preciso de uma ajuda profissional. Eu preciso de alguém que me dê o discernimento que eu preciso nessa hora para racionalizar. E, gente, foi exatamente isso que aconteceu, né? Eu entendi, né, o cenário, eu entendi que não era a melhor decisão, e naquele momento a minha decisão impactou o resultado da minha família. E, gente, isso é para qualquer coisa, entende isso? Isso é para... Por que eu estou trazendo isso para vocês num ambiente onde a gente está falando numa maestria, onde a gente fala de negócios, e eu estou dando exemplos para vocês de negócios, mas também estou trazendo porque emoções falam mais de mim e de você do que nós imaginamos. Nós somos seres emocionais, nós somos abastecidos por essas emoções que nos levam ao resultado, bom ou ruim. A gente pode colocar tudo a perder. Pensa assim, aquela frase muito antiga que diz assim, você demora anos para construir uma reputação, mas você pode perdê-la em 5 minutos, se você não utilizar das emoções a seu favor. E é por isso que a inteligência emocional ela é atemporal, ela é necessária, ela é importante, porque ela impacta as nossas vidas e os nossos resultados em todas as esferas. E esse é o segundo livro que eu quero recomendar para vocês, que é um livro sensacional, ele é um livro técnico, então, assim, para os meus médicos, meus dentistas, advogados vão amar ler, mas para aqueles que não gostam de livros muito técnicos, porque ele é muito científico, ele traz muito fato e dado. Ele teve um prêmio Nobel de Economia, mas ele fala sobre o sistema, ele chama Rápido e Devagar, de Daniel Kahneman, acho que é isso. O que ele fala? Kahneman, né? Chiquérrimo. E aí, o que ele diz para mim, para você? Ele diz sobre esse sistema rápido de tomada de decisão, ele chama, tem um sistema, todos nós temos o sistema 1 e o sistema 2.
E ele evidencia isso com vários... Por que esse livro é sensacional? Porque ele tem vários cases, tá? Cases de business, cases de life, mas eles nos mostram, né? Por que nós tomamos certas decisões. E ele diz assim, ó, existe o sistema 1. O que é o sistema 1? São as decisões tomadas rapidamente, automáticas, intuitivas, sem esforço. São as decisões mais difíceis de controlar, ok? E que essas decisões, elas são baseadas em quê, gente? Nas nossas memórias associativas. Como eu tenho que tomar uma decisão rápida, eu associo esse momento com outro e eu tomo uma decisão por ímpeto e por associação àquele outro momento. Só que, de repente, você está comparando banana com laranja. São cenários diferentes, pessoas diferentes, e você está tomando decisões o quê? Impulsivas. Quantos aqui já brigou no trânsito? Ninguém, né? Só eu? Não é possível. César, eu te conheço. Duvido que você nunca brigou no trânsito. Não, né? Tá bom. Ó, eu morava em São Paulo, estava saindo essa eu posso justificar, que eu ainda não estava na imersão com a Febracis, historinha, né? Mas, enfim, eu estava saindo da Johnson ali no JK Iguatemi, ali onde era o prédio da Daslu, né? Aí peguei a Marginal Pinheiros, indo para casa, morava em Alphaville. Naquele meio do caminho, eu fui trocar de faixa e eu fechei um motoqueiro. E eu não vi mesmo, ele estava no meu ponto cego, eu fechei ele sem querer. Na hora que eu vi que eu tinha fechado ele, eu fiz, putz, sabe quando você levanta a mão e fala assim, foi mal, sabe? Você dá aquela levantadinha de mão assim, foi mal. E ele veio, passou do meu lado, me xingando de tudo quanto é nome. Quando ele passou do meu lado me xingando de tudo quanto é nome, ele disparou que gatilho em mim? O lobo mau. O lobo mau chegou e falou para ele, eu falei, porra, foi sem querer, né? Porra, foi sem querer. Aí dei aquela, sabe, pregada na buzina que quer dizer PQP, tarará, né? Assim, eu falo que quando essa buzina ela é muito forte, você fala todos os palavrões que é uma maneira de comunicar, né? Eu fiz isso. Quando eu fiz isso, o que aconteceu? Eu despertei o lobo mau dele. Ele freou, reduziu, deixou o meu carro passar. E na hora que o meu carro passou, eu comecei a xingar ele pelo vidro. Ele pegou o pezinho e quebrou o retrovisor do meu carro. Na hora que ele fez isso, eu queria matar ele. Eu peguei o carro e comecei a acelerar. Eu queria passar por cima dele. Eu queria, juro, eu queria jogar o meu carro para cima dele e falar, filha da mãe, você estragou, agora eu mato você. Isso é racional, gente? Imagina! Esse é o sistema 1 gritando, me lembrando dos gatilhos que diz mais sobre mim, das minhas crenças, das minhas emoções, das minhas reações do passado. E me fazendo com que eu aja com esse monstro, né? É como o monstro sai e toma conta de toda a racionalidade. Graças a Deus, o cara se enfiou no meio dos corredores, eu não consegui pegá-lo, porque senão eu estaria respondendo por um processo criminal, né? Entendem isso? A importância da gente racionalizar? Muito bem. Mas aí tem o sistema 2, que ele diz que é o responsável por enxergar soluções em problemas complexos, ou seja, sair de cena, enxergar do alto. Ele chama esse sistema de sistema lento, serial, deliberadamente controlador, regulamentador, e, portanto, devagar, né? Quanto mais informações você tem sobre o fato, mais habilitado você se torna para tomar a decisão. Argumentos, estratégias. Então, essa é a importância que você temos que dar para a inteligência emocional. É que a gente tenha o sistema 2 como guia das nossas decisões, e não o sistema 1. Que a gente entenda que eu e você precisamos utilizar as nossas emoções a nosso favor. E aí,
Tem um outro pesquisador, e isso já era também do estudo da FGV, tá? Que fala sobre, e é estudo que eles fizeram agora, em 2021, que esse pesquisador, Herbert Simons, ele fala que nosso processo de decisão, ele está limitado em 3 dimensões: a informação disponível, a limitação cognitiva da mente individual e o tempo disponível para tomada de decisão. Então, ele diz que esses 3 fatores são fundamentais para a gente conseguir fazer o sistema 2 funcionar. Então, eu preciso ter mais informações para que o sistema 2 funcione, eu preciso expandir a minha cognição, a minha racionalidade, e eu preciso ter tempo para tomada de decisão. Eu não posso tomar decisão de maneira rápida. Combinado? Muito bem, mas não é só isso, né? Ele fala que num processo de negociação, quanto mais complexo, né? Quanto mais impacto a sua decisão tiver, maior é a necessidade de você ter alternativas, né? De você racionalizar, levar para o sistema 2, para que você possa trazer e colher melhores resultados. E olha só, esse é um artigo já ainda, né? Oh, sorry, deixa eu voltar. Esse é um artigo da revista Mente e Cérebro, de 2019, um estudo mais, né, já de 2 anos, que diz assim, ó, bons negociadores obtêm grandes acordos para si, mas fazem também com que seus oponentes acreditem que também fizeram um bom negócio. Mesmo que a verdade seja outra, os melhores, porém, são os que sabem dividir as vantagens para que, de fato, todos lucrem. Está dizendo assim, ó, o ideal é que a gente tome decisões que seja bom não só para a gente, mas que seja bom para o outro. Lembra do meu exemplo, quando eu racionalizei e decidi não levar para o meu irmão um assunto pessoal meu? Quando eu fiz isso, a racionalidade foi assim, ó, levar a dor para o meu irmão diminui a minha dor? Não, aumenta a dor, porque eu vou ver agora ele sofrendo. Olha que bobagem, né? Então, entende que tem que ser bom para mim e tem que ser bom para o outro. Então, a melhor tomada de decisão é essa decisão, onde você não pensa só em você, você pensa no outro, você pensa nas pessoas que estão envolvidas, ok? E aí ele traz um processo, né? Esse estudioso, ele traz assim, ó, esse cara aqui, ó, Herbert Simovy, ele diz assim, ó, existe um processo, uma maneira, um conceito para que você possa entrar numa negociação e você possa ser bem-sucedido, né? A técnica primeiro, coloque alternativas. Isso, neurocientificamente, pensa assim, ó, quando você entra apenas com uma janela de possibilidade, ok? Você entra numa negociação e você diz assim, Dani, a minha proposta para você é essa. O meu cérebro vai ser intuitivamente levado a dizer para a Dani, sim, a Dani me dizer sim ou não, porque é uma única alternativa. Quando eu levo 2 alternativas, quando eu levo um cenário A e um cenário B, ou seja, uma proposta, o que eu estou dizendo para a pessoa que está lá do outro lado? Que ela está no controle da decisão. Que ela é que vai escolher a alternativa. Só que eu estou levando alternativas que me beneficiem, seja A ou seja B. E quando eu passo para o lado de lá a decisão, a pessoa se sente na intenção de tipo, ok, eu vou analisar as propostas e agora o que o cérebro dela diz para ela? Tira do sim, do não e vai por é A ou é B. Se é A ou é B, eu me beneficio. Qualquer que seja das opções que essa pessoa escolher, eu saio em vantagem. É bom para mim. Claro que tem sempre um plano A que é melhor do que o plano B, que você pode ir ali na sua argumentação ser mais tendencioso, mas quando você leva as 2 observações ali para a mesa, você tem maior chance de ganhar, de levar um resultado final positivo, porque você está colocando em jogo 2 teorias, ok? Quando a gente, preço reserva, né, representado pelo valor máximo que o comprador está disposto a pagar, versus o valor mínimo que o vendedor está disposto a vender o produto.
Pode ser entendido também como o limite máximo possível de concessões a serem aceitas em um acordo. Então, é a maneira como você também pode usar. Se for a venda, se for uma negociação de venda, aqui é um exemplo mais de venda, tá? Mas serve para tudo. É só você entender em que janela você pode transitar. Seja ela de preço, não importa, tá? Mas é que janela você pode transitar para que fique bom para ambos os lados, ok? Preço é sempre um preço, e aí eu vou falar de negociação de, né, de vendas, né? Porque quando a gente fala de negociação, a gente sempre lembra de vendas. Toda negociação de vendas, preço é sempre um ponto de atrito, é sempre um ponto de convergência, para o bem ou para o mal. Né? É um ponto de inflexão para levar a negociação adiante ou não. E é por isso que tem que ser utilizada sempre com muito tato, né? Levando sempre uma proposta de valor e não necessariamente de custo, né? Esse autor diz que a gente deve usar as âncoras, ok? Usar âncora estrategicamente para que as condições de negociação ocorram em volta do valor e não necessariamente do preço, da condição, ok? E óbvio, né? A zona de possíveis acordos, ou seja, um conjunto de preço, condição, cenários, situações, que de alguma maneira seja bom para você, seja bom para o outro e traga essa satisfação. Né? No BHP a gente faz a dinâmica do tubarão, golfinho e carpa, e ali é muito claro a evidenciação do nosso comportamento, porque fala de como que a gente encara as negociações. E se eu e você queremos ser bem-sucedidos, a gente tem que ser golfinho. A gente tem que estar sempre pensando no meio do caminho. Você se coloca no lugar do outro e você se prepara para a objeção do outro, ok? E claro, nessas etapas de negociação, o autor sempre sugere que eu e você nos preparamos, ok? Para levar essa negociação, que a gente crie valor nessa tomada de decisão, mostre os prós e os contras dessa tomada de decisão, né? Distribuindo valor monetário também, dizendo se eu envolver finanças, dinheiro, a gente distribua esse valor monetário e que a gente mostre, né, a implementação e o controle, dizendo que, olha, está no nosso controle decidir por algo que seja realmente bom para mim e para você. E, claro, existem, sim, elementos fundamentais para a definição de uma negociação, que ele chama de a forma como você negocia, os indicadores como você negocia. E aí, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, primeiro, antes de ir para aquele outro slide, que é isso aqui, ó. Quais são os elementos que você deve ter para uma tomada de decisão, né? Você precisa ter contexto, você precisa investigar os interesses de ambos os lados, seu e do outro, você precisa entender as opções, você precisa ver a oportunidade de relacionamento, se você vai entrar com um gatilho de relacionamento, de poder ou não. Você tem que usufruir da cognição, tanto da tua parte como negociador, mas do outro. Você precisa estabelecer um padrão de comunicação, se ele é mais formal, mais informal, concessões, conformidades, são elementos que você precisa trazer para definir a melhor estratégia. Trazer durante a preparação, ok? Durante a preparação de uma negociação ou uma intermediação de conflito. E existem formas também de falar, que seja ela direta, né, informais, um diálogo multipartite, ou seja, eu falo, o outro fala e a gente negocia, ou não, você entra num quê de apresentação e já expõe o lado dos dois e só ouve a palavra do julgamento. Tem muito mais contexto, né, por trás disso, mas trazendo de maneira prática, são a forma como você leva mediação ou até mesmo arbitragem, para que você entenda se você vai para um âmbito judicial, se você vai para um âmbito de usar força ou não, ok? E, óbvio, você também fica atento aos indicadores, que eu estou no controle? Eu estou usando da minha racionalidade? Eu já ponderei o meu risco? Eu já entendi a otimização econômica que eu posso ter nessa negociação? Eu já entendi que existe ética, né? Eu confrontei os meus valores éticos nessa decisão? A equidade, sustentabilidade, como estão as minhas emoções, né? Toda essa proposta, ela está focada na produtividade, né? Então, são elementos, tá? E aí, voltando aqui, ó, por que eu e você precisamos desses elementos?
para preparar, para entrar na fase de preparação, que é fazer o processo do planejamento. Por isso que precisa de tempo. Para usar o sistema 2, a gente precisa de tempo, a gente precisa de preparação para racionalizar. Mas também para criar valor, né? É o momento onde a gente identifica os interesses, não só meu, mas dos outros, e começa a mostrar, do outro que está do outro lado da mesa, e começa a elencar oportunidades. Oportunidades que podem ser trocadas, ok? E distribuindo o quê? Valor, que significa eu identifico as opções, ok? E, claro, priorizo na hora que eu estou levando valor, para dizer para o outro que é bom para mim, é bom para ele, que, portanto, ele pode sim tomar uma decisão com segurança. A decisão, a negociação, ela pauta por você também levar conexão e segurança para que essa confiança, né, para que essa pessoa tome uma decisão que beneficie você. E aí, gente, olha só, quando a gente entra num dilema, né, muitas vezes a gente está ali como vendo a ponta de um iceberg, ok? Eu só estou enxergando parte da interlocução da pessoa que eu estou negociando, que eu estou relacionando. Para que eu utilize das minhas emoções a meu favor, para que a gente utilize da melhor maneira de negociar, visando a produtividade, ou seja, que eu consiga atingir os meus objetivos, ou seja, eu consiga levar essa pessoa para os meus interesses, eu preciso olhar para baixo, eu preciso olhar para o iceberg submerso, eu preciso entender o que está por trás dessa negociação, né? O que está por trás de pedir realmente... o que está por trás de realmente pedir, do pedido da contraparte, né? E dos meus interesses. E olha só, quando a gente fala de negociação, é importante também a gente entre as etapas, tá? Sempre é bom que a negociação envolva o quê, gente? As partes. Por quê? Porque nas partes eu evito conflito, a discussão ela é mais informal, me permite mais negociação, me permite mais mediação. Quando eu terceirizo isso, né, assim, quando eu levo isso para uma terceira pessoa, é porque a primeira tentativa entre as partes não funcionou. Então, eu tenho que, inteligentemente, botar um intermediador, botar um terceiro conciliador, que pode até ser o advogado, mas que pode ser um amigo, que pode ser um sócio, que pode ser uma outra pessoa, um outro líder. Não importa, mas eu busco auxílio, eu busco ajuda de um profissional que vai me ajudar a fazer a arbitragem dessa negociação, né? Tornando ela cada vez mais administrativa. E, claro, só em terceiro lugar, a opção é levar para a parte legal, né? Não sei se os meus advogados concordam comigo, mas por quê? Porque ali a gente está terceirizando a decisão para a parte judicial ou até mesmo legislativa, né? Então, eu saio de cena e eu fico refém da tomada de decisão do outro. Por mais que os advogados sempre tentem trazer os argumentos necessários para que a gente conquiste o nosso objetivo, é sempre uma decisão do juiz, é sempre uma decisão do outro. E, claro, né, em quarto lugar, existe, inclusive, a coercitiva extralateral, que é quando você tem ação direta, não violenta, ou seja, força de polícia. Então, pense que eu falo, isso que serve para a vida, serve para os negócios e mostram para mim e para você que essas formas de negociações mais simples e até mais litigiosas, elas são muito importantes, né? Quantos casais vocês conheceram, né, que foram se separar, né? E no momento da separação não houve litígio, né? Ou seja, não... Desculpa se eu estiver usando os termos errados, viu, Dani? Me corrijam. Que eu não sei, mas agora eu fiquei meio confusa se é litígio ou não. Mas, enfim, mas que não houve uma negociação direta entre as partes, né? Para estabelecer um acordo. E aí começa a ser o quê?
perde, né? As pessoas começam a brigar, se desgastar, perder relacionamento, perder dinheiro e assim sucessivamente. Então, nós sempre precisamos de agentes facilitadores, mediadores, árbitros, pessoas. Gestão profissional é você reconhecer sua vulnerabilidade e falar assim, olha, eu preciso de um advogado. Ou gestão pessoal de conflitos, olha, eu preciso de um psicólogo para falar das minhas emoções, para intermediar tudo isso que eu estou vivendo. Bom, era isso que eu preparei para trazer para vocês, mas eu queria encerrar fazendo perguntas, porque senão, né, eu não seria coach. De fato, como você tem olhado de forma fria para as suas emoções? E aí você não precisa me responder, é só para você responder para você mesmo. De que forma você tem gerido as suas emoções utilizando elas a seu favor? Que aprendizado você pode tirar diante do erro do outro, né? Eu quero que você olhe para mim nessa noite, né? E entenda que eu estou aqui me expondo para vocês, para que você tire aprendizado, para que você não tenha o mesmo erro que eu, para que você não precise passar pelo mesmo desafio que eu passei, né? Então, que aprendizados você pode tomar? E, claro, que decisões, porque nenhum coach, né, sai de uma reflexão sem tomar decisões, né? Agora é o momento que eu abro para vocês, né? É o momento que eu quero, sim, ouvir vocês, eu quero ouvir quem aqui teve aprendizado, quem aqui trouxe para a sua vida, quem aqui trouxe para você a oportunidade de entender, né? Racionalizar e enxergar a importância da gente não tomar decisões, não entrar numa negociação, ou até mesmo não gerenciar conflitos pelo sistema 1, pelo sistema rápido, por impulsividade, pelas nossas crenças, enfim. Quem quer compartilhar? Cri, cri. Vocês estão tímidos, né? Vou falar aqui. Li. Aí todo mundo agora. Gostei. Podem ficar à vontade aí. Vai lá. Lilian, ninguém queria falar, todo mundo fala junto. Aí fala, vamos lá, ninguém fala. Lilian, você vai falar, Ângelo? Lilian, primeiro, obrigado, né, pela sua vulnerabilidade de compartilhar coisas coisas excepcionais que fazem mostrar para a gente que nós podemos passar por esses momentos e quais decisões tomar diante de tudo isso. Teve duas situações, inclusive, que aconteceu nessa sexta que passou. Meus sócios de São Paulo estavam na clínica e a gente não estava. Eles acabaram tomando algumas decisões lá sem perguntar ou ao menos questionar a gente qual que era o formato que a gente vinha trabalhando. E na hora eu fiquei puto da vida, pensei, né, até estava com a Flávia, aí conversei, a gente estava indo para São Paulo, e daí trocamos uma ideia, conversei com ela, até falei, nossa, acho que eu vou pensar na possibilidade de trocar uma clínica pela outra, eu fico só aqui sozinho, assim, e por fim foi passando e fomos conversando. E daí eu consegui, né, naquele momento, a gente estava falando ali pelo WhatsApp, eu consegui enviar um áudio para elas, onde eu expus o problema que foi causado sem ter conhecimento de causa, né? Então, assim, o quanto esse imediatismo ele pode complicar uma empresa, você pode perder um time que está na sua mão por uma ação de uma pessoa que não está ali direto, entendeu? E então, assim, foi muito bacana, porque teve um momento de raiva, teve um momento de querer abandonar, mas ao mesmo tempo, por alguns minutos passado ali, eu consegui conversar e eles conseguiram entender o problema que poderia ter causado se a gente não tivesse essas pessoas e esse time na mão.
E aí, como toda segunda-feira a gente faz a reunião, hoje a coordenação trouxe para mim, expondo toda essa parte que aconteceu, e eu expliquei para ela que eu entendia que também nós fomos pegos de surpresa, foi totalmente transparente, e inclusive agora, né, durante a apresentação sua e sua fala, chegou mensagem dos 2 líderes, principais líderes meus, que eles conseguiram conversar na sexta-feira após todo esse transtorno, com calma, onde um entendia que estava competindo com o outro e que eles se entenderam e que após a reunião de hoje, por eu ser transparente e falar também que nós, tanto a parte da empresa errou em algum momento, como também os líderes erraram, eu recebi mensagem agora deles, tipo assim, agradecendo pela reunião de hoje e pela transparência, né? Então, na sexta-feira, se eu tivesse tomado alguma decisão naquele momento, eu poderia ter perdido um negócio, eu poderia ter perdido um ótimo funcionário, ou um sócio, um amigo, por um momento de raiva. Então, assim, foi muito bacana isso para mim, essa vivência e conseguir esperar até na segunda-feira, de sexta a segunda, que antigamente, antes da Febracis, eu não conseguiria passar por esse processo. Uau! Obrigada, amigo, por compartilhar. Quem mais? Tinha um monte de gente que falou junto. Acho que eu posso falar agora. Eu falo muito, mas eu vou falar, então. Tá, eu acho que é muito difícil isso que você fez hoje, que é o que eu falo hoje em dia quando eu vou falar sobre qualquer coisa da minha profissão, que é você mostrar um filho feio. Eu acho que a maturidade faz a gente mostrar filho feio. E a gente aprende quando mostra filho feio e a gente ensina quando mostra filho feio. Isso é muito importante, porque você só falar o que você faz de bom nunca traz tanto ensinamento quando falar que, poxa, eu fiz uma merda, deu problema, deu ruim, eu percebi que deu ruim, mas a gente só percebe que deu ruim depois, né? Porque a primeira atitude é o ato 1 que a gente toma, que é aquele impulsão. Eu acho que aqui em casa funciona mais ou menos como o Pink e o cérebro, entendeu? Porque eu vou lá, tomo atitude, grito, falo tal, depois você pensa, não é assim, daí ela pondera, ela enxerga, né? É aquele tipo caso de coach de casa faz milagre, né? Entendeu? Então, a gente tenta dar uma conciliada nisso tudo. Então, tomo muita atitude emocional. Já tomei atitude emocional, tanto de brigar, quanto atitude emocional de ter pena, que eu acho que é pior do que brigar em muitos casos. Porque você se envolve com isso e é muito mais difícil você se livrar dessa situação do que quando você briga. Isso aconteceu com o assistente, quando você tem pena e vai deixando, e vai deixando, e vai deixando. É como aquela ferida que você não cura. E você vai deixando aquela ferida. E só perde. E só perde. Você vê aquilo vazando e só perdendo. E é muito pior para mim do que a situação quando você vai incisivamente briga. Entendeu? Cria um mal-estar, você pode recuperar, mas quando você tem pena, é uma coisa complicada. Isso estava acontecendo um pouco com a questão da plataforma, que a gente conversou no Hot City, que alguns aí não devem ter participado disso, mas eu não vou ter problema em explicar para eles, numa próxima reunião presencial, eu explico para eles como foi. E um dos sócios eu tinha pena. Ele entrou no negócio por pena. E ele sugava toda a energia do negócio. Então, talvez, não botar a culpa nele que o negócio não deu certo por conta dele, não. Acho que o negócio deu certo por minha culpa. Então, agora a coisa foi resolvida e a gente está partindo para uma outra situação. Mas é você saber e enxergar as suas deficiências. Eu falo que isso é maturidade. E muitas vezes é maturidade da gente. Isso a gente vai adquirindo com o tempo. Acho que existe uma curva de aprendizado. E acho que os ensinamentos de um para o outro pode fazer com que essa curva de aprendizado sua seja abreviada. Você consegue levar isso de uma maneira mais tranquila. A gente pode aprender muito mais com nossos erros, mas a gente pode também somar com os erros dos outros. Isso faz com que a gente ganhe muito mais, né? Eu acho muito legal aquilo que eu li sobre Beda, né? Que são as três leis que evitam o fracasso. Um é você ensinar aquilo que você sabe. A segunda lei é você praticar aquilo que você ensina. E a terceira lei é você perguntar aquilo que você não sabe. Então, acho que com essas 3 leis é muito fácil de você evitar qualquer tipo de fracasso. Então, o que a gente aprende com a gente pode passar para os outros? Pode. Mas tenta olhar para si, que eu acho que é o que é mais importante, né? A gente olhar para dentro da gente e ver o que a gente está errando, onde a gente pode
ver que aquela pessoa falou se encaixa na nossa vida. Né? E é muito bom, porque quando você está em casal, você conseguir dividir isso, são duas cabeças pensando. E aí é muito melhor do que uma. E que é o que acontece aqui em casa. São dois perfis diferentes e que a gente consegue potencializar a qualidade de cada um. Acho que é isso que eu posso acrescentar, senão eu vou ficar falando muito. Uau! E aí, e entre sócios também, né? Sócios que você tem uma única visão e perfis diferentes que se aliam no momento necessário também. Muito massa, é isso mesmo. Bom, Lilian, eu inicialmente gostaria de agradecer, tá? E me espelhar nessa humildade sua, porque se o Paulo Vieira é o pai da inteligência emocional, eu brinco que a Aline é pelo menos a tia da inteligência emocional, deveria ser. Né? Eita, amiga, tá faltando um showzinho aí, sabe? Então, assim, se você trazer e mostrar que você também é um ser humano e que todos nós estamos sujeitos a cada dia de algumas tomadas de decisões, nós nunca somos perfeitos, vai ter momentos que nós vamos estar fragilizados, né? E as tomadas de decisões, o emocional, em algum momento da vida, ele vai sobressair. Mas estar sempre procurando técnicas, escutando histórias para a gente evoluir e sair dessa caixinha, olhar de cima, igual você teve essa humildade, isso faz com que seja um exemplo para todos nós. Então, já fica sendo um belo exemplo da gente escutar isso. E aqui na empresa, depois que a gente vem fazendo cursos na Febracis, eu tenho muita dificuldade no aspecto comportamental entre os profissionais. Né? Capacidade técnicas, eu não tenho dúvida que todos têm, mas a capacidade de comportamentos, de algumas situações, começam a aparecer os conflitos. E a gente vem utilizando um psicólogo como sendo esse intermediador. Tá? A gente teve a grata surpresa de ter um profissional aqui dentro da empresa que tem a formação de psicologia e vem nos ajudando muito para fazer essa intermediação, né? E tem dado os resultados muito positivos. Então, ter na equipe profissionais que possam intermediar conflitos com uma visão interessante para trazer a clareza, tem nos ajudado muito aqui na empresa para a gente evoluir. E aquele gráfico que você apresentou é fantástico, né? No gráfico da perda ali. O próximo momento da perda é justamente a pessoa ficar paralisada, depois ficar com raiva, depois entra numa depressão e depois vem a clareza dela e a consciência de que realmente aquilo aconteceu e que ela precisa evoluir. Então, aquele gráfico, só que o tempo é o fator que depende de cada pessoa, né? Tem gente que faz isso num tempo curto e tem gente que demora muito para chegar nessa clareza. Isso é de cada pessoa. Então, aquilo ali, ao você mostrar aquele gráfico, eu me vi em várias situações dentro da empresa que a gente pode perceber, mas a gente aqui tem conseguido resultados positivos com o intermédio de um profissional no ramo da psicologia. E obrigado. Então, top demais, amigo. Obrigada. Quem mais? Acho que o Vitor tinha aberto o microfone, foi? Sabe aquele dia? Era assim, Lilian. Sabe aquele dia que não deixa de ser uma história, a historinha que você tanto diz, aquele dia que você levanta, logo pela manhã dá tudo errado, você vai sair com o carro e está com o pneu furado, aí você vai sair no condomínio, o portão não abre para você, aí você vai estacionar, tem alguém na sua vaga, né? Mas não é nada, nenhum absurdo, e tantos outros problemas que acontecem. Acabei chegando atrasado para uma reunião com o marketing, ele está sobre o meu guarda-chuva, né? Eu já não estava num bom dia, talvez aquele dia que, como você mesmo acabou comentando, dessa vulnerabilidade. Eu entrei na reunião com o marketing, eu acabei com a reunião, eles estavam apresentando uma campanha que de fato não estava da forma que era, mas eu fui totalmente indelicado com as pessoas, né? E meu sócio fica na sala ao lado, né? E eu falei que aquela campanha não estava boa, enfim, eu fui totalmente indelicado. Quando acabou a reunião, ele saiu da sala dele, foi até a mim, né? Eu comecei a contar a historinha para ele. Ele falou: realmente você deve praticar aquilo que você fala. E, na verdade, eu estava indo totalmente ao avesso daquilo que eu prego, daquilo que eu acredito e daquilo que deve ser feito. Eu fiquei meio anestesiado naquele momento. Aí eu voltei no dia seguinte, me reuni com eles, me desculpei com eles pela forma com que eu me
relacionei, me tratei com eles naquele dia e somente falei que eu esperava uma campanha bem superior àquilo que eles eram capazes e profissionais para apresentar aquela campanha. O resultado disso, né? Eu tive um engajamento enorme da parte deles. Fizeram uma campanha que, de fato, me superou, né, as minhas expectativas. Mas às vezes, nesse momento de tudo que você estava explicando, né, de você estava, né, dessa forma vulnerável que você estava falando, que às vezes, se você não está num bom dia, às vezes é melhor você chamar alguém para junto de você, você não está naquele momento melhor de negociação, enfim, né? Sempre ter alguém do lado que você consiga, se você não está emocionalmente bem naquele dia, e todo mundo pode acontecer de não estar bem nesse dia, né? Ou é melhor não fazer, ou chamar alguém para assumir o seu lugar, para que não tenha um resultado ruim como o que eu tive naquele dia. Sim. Top, amigo. Tamo junto. Alguém mais quer compartilhar aprendizados? No meu caso, vou falar um fato que aconteceu no finalzinho de maio. E a decisão que eu tomei foi tomar decisão rápida, sem pensar, mas não porque eu estava com raiva, era o oposto. Né? Então, vou até compartilhar com os amigos. Eu estava lá na Mulheres Experience, lá em São Paulo, e fui lá por causa do meu relacionamento. Então, eu estava totalmente o quê? Vulnerável, mas não para raiva, melancólica, lá embaixo. E aí, de repente, no meio do evento, eu recebo uma mensagem de uma advogada de uma outra cidade, dizendo que um estagiário que tem um mês no meu escritório ia entrar com um processo, porque ia prescrever na quinta-feira, que ia ser o último dia da Mulheres Experience. E eles estavam, porque me conheciam, eu não conhecia o escritório, me conhecia, isso, aquilo, outro, queriam fazer uma proposta de acordo. E aí ela falou o seguinte, olha, ele tem isso, ele falou que vai fazer isso, assim, uma coisa assim, horrível, fora do normal, total, era chantagem, falou de chamar jornais, e aí eu falei assim, mas ele não vai provar nada disso, né? O que ele está dizendo? Porque ele tem o vírus HIV. E quando eu chamei ele, por eu conhecer ele ter sido meu aluno, isso, aquilo, outro, eu chamei ele para ele vir dar uma força no meu escritório quando eu fui para Portugal estudar. Então, ele veio ficar no momento que eu estava ausente. E quando eu voltei, veio a pandemia e aí eu dispensei, porque era algo provisório. E aí ele usou tudo isso por uma dificuldade que ele tinha e fez uma chantagem. Então, quer dizer, em vez de imagina só, eu sendo advogada trabalhista, né? Então, eu participei da OAB, fui presidente da comissão da OAB, tenho toda a infraestrutura ao meu favor para poder quebrar essa chantagem. Na hora, de vez eu liguei para algum advogado do meu escritório. Nada. Eu agi pura emoção, mas não a emoção da raiva. A emoção do quê? Do tadinha. Então, e agora? E aí, o que acontece? Eu peguei o lado ruim, em vez de falar o seguinte, olha, em vez de falar assim, não, você quer entrar, pode entrar, que não vai provar nada. O que eu fiz? Não, mas a minha carreira, a minha reputação, até eu provar que não é aquilo que ele disse, né? E eu não estava nem aqui, isso, aquilo, outro, vai me dar dor de cabeça. Resumindo, eu acabei assinando, olha só, isso sem contar que eu estava lá por causa do meu casamento, então imaginou minha emoção. Um acordo de R$150 mil, pessoal, por 30 dias de alguém que ganha R$2 mil. Algo surreal para você ver o que é a baixa emoção, né? E sem comentar nada com ninguém. Um acordo de R$150 mil para eu poder, ainda por cima, pagar os honorários do outro advogado, do advogado dele, que daria então uns R$180 mil. Tinha que assinar esse acordo, porque tinha que ser protocolado até quinta-feira. Aí a advogada foi na quarta-feira à noite no hotel, depois do evento, colhei minha assinatura dentro do meu quarto, né? E imagina, eu chorando, porque eu estava voltando por causa do meu relacionamento, aquelas coisas assim, eu totalmente vulnerável, assinei o acordo. Aí ela falou que tinha que protocolar, aí que eu pedi para o meu assistente, falei, pega meu token, vai para tal escritório em outra cidade, depois, quando chegar, eu conto para você o que é. Foi lá, fez o protocolo do escritório dessa advogada. Só aquela sorte, assim, que nosso Deus é maravilhoso, e por um milagre, que foi milagre, o juiz não homologou.
porque eu tinha que pagar esse acordo 5 dias após a homologação. E depois que eu assinei, depois que aí, no último dia da Mulheres Experience, que desceu aquele renovo, e aí, né, a Márcia, a mulher do Paulo, falou assim, mergulha você na Febracis por completo e traz seu marido junto com você nesse mergulho. Aí eu falei, nossa, olha o que eu fiz, olha o dinheiro que essa pessoa me tirou. E ainda eu pensei, né, ainda num dia que estava lá dentro da Febracis, e pensei assim, nossa, bem, né, que ele podia ter peso na consciência e me devolver esse dinheiro, porque estava para ser homologado, e se fosse homologado eu tinha 5 dias para pagar sua pena de multa. O que aconteceu? Deus tocou, daí foi Deus mesmo, não tem nada a ver a parte jurídica. O juiz não homologou. Ele achou estranho um acordo de uma pessoa de 30 dias com um valor de 150 mil reais. E simplesmente não homologou e veio a decisão. Né? Então, né, tanto que depois, quando eu fiquei sabendo a decisão, eu estava fazendo a minha primeira sessão de coach com o Lucas aí na Febracis. E a advogada pitando, porque ela ficou louca, né? O juiz não tinha homologado e julgou extinto sem resolução do mérito. E aí, totalmente doida, na hora que eu vi aquilo, eu falei pro Lucas, só um minutinho, fui lá, respondi, e aí eu comecei a entender. Aí, na hora, quando eu saí, eu vi que era a mão de Deus. E, tanto que eu falei que esses 150 mil, eu vou dar para a obra, né? E aí eu vou dar o dobrado, né? Vou dar 300 mil para a obra para poder honrar. E aí, depois disso, que eu voltei no dia seguinte, aí sim, eu procurei um outro escritório, porque eu sabia que eu poderia estar com as minhas emoções ainda, levar para um outro escritório de um colega meu, e ele conhecia o juiz, e ele falou, mas era para esse juiz ter homologado, né? Era para esse juiz ter homologado. Então, eu falei, então foi Deus. E foi realmente Deus. Uau! As decisões rápidas, a gente não necessariamente tomamos no momento da raiva. Muitas vezes, no momento que a gente está mais vulnerável, eu estava vulnerável no meu relacionamento e eu peguei a parte profissional, né? Porque querendo ou não, 150 mil, 180 mil é um bom valor. E eu não dei a devida atenção, dei uma decisão rápida e sem pensar. Né? Então, você vê, gente, que perder o racional, né? É bloquear a racionalidade. Bloquear totalmente. Porque imagina, não precisa nem ser advogado, né? Eu estava aqui ouvindo a sua causa e já estava dizendo assim, estagiário com 30 dias, 150 mil de acordo, não existe. Tem que chegar e falar, então tudo bem, pode entrar na justiça. É aquele que você fala, ok, nós vamos agora para a próxima etapa. Né? Mas sim. É muito legal. Muito legal ver você tendo a oportunidade, né, de se autoexaminar, rever, e óbvio, ainda bem que pegou com a sanidade de um juiz aí, que normalmente não existe, normalmente ele só... E aí o que acontece, né? Quando vem muitas vezes coisas que é da nossa própria área, a autoconfiança, só que naquele momento eu não consegui me enxergar porque eu não estava pensando. Né? Eu não estava pensando sobre uma área da minha vida, porque a minha energia estava focada só na parte pessoal. Né? Então, a minha parte profissional, a minha situação financeira não era a minha prioridade. Então, eu decidi o quê? Para resolver o assunto, resolver rápido. E muitas vezes o que a gente pretende resolver rápido, nunca, na maioria das vezes, né, o rápido nem sempre é o correto, o que vai trazer um resultado, acaba trazendo uma consequência. Mas graças a Deus foi bom. Agiu Deus, né? Alguém tem mais algum ponto de aprendizado para trazer sobre o tema? Eu tenho, Lilian. Duas coisas. Uma coisa até parecida com a da Dani, que eu estou com um caso também de um funcionário de 30 dias que pediu para ser PJ, programador, eu sempre só tive CLT, registrei como CPJ, R$4 mil, ficou 30 dias, não entregou nada, a gente encerrou o contrato. Paguei os 4 mil e depois de um tempo veio a coisa, entrou na justiça pedindo todos os seus direitos tal, e uma ação de 20 mil. E aí teve a primeira audiência de conciliação, não tivemos conciliação, e aí combinei com o meu advogado de falar com o advogado dele e oferecer 5 mil para resolver. Falar, oferece 5 mil lá, tá, vamos acabar com isso aí. Só que ao mesmo tempo veio a raiva, e aí eu liguei para ele. O rapaz, o que você quer, cara? Você pediu para ser PJ, eu queria te registrar como CLT, você não quis, agora você quer isso você está errado, por que você quer isso? Não, fala com o meu advogado. Não, eu quero falar com você já ama falar comigo e tal. Não, fala com o meu advogado. Aí perdi a paciência, chamei de moleque e desliguei o telefone. E meu advogado, já estava tudo combinado, meu advogado ligou por acaso no mesmo dia para o advogado dele, aliás, no dia seguinte, e ele não aceitou o acordo porque aí ele ficou bravo.
né? Por conta disso. Estava tudo certo para ele. Já tinha, na verdade, meu advogado já tinha falado um dia antes com o advogado dele, falou que iria dar certo naquele valor, mas aí, porque eu fiz essa besteira, enfim, no momento da raiva, a coisa desandou. E uma outra só questão do gráfico que você falou do tobogã das emoções, como eu me encaixei nesse momento aí, num momento que eu me vi essa semana, né, numa questão de depressão, de tipo, vendo realmente, eu entendi, na hora que você mostrou esse gráfico, eu entendi o momento que eu estava, que eu estou passando de tomar uma decisão na empresa de São Paulo, da fábrica, e que eu estava assim, mal, e eu entendi exatamente o momento que eu estou, que você mostrou esse gráfico. Então, obrigado por compartilhar. Top, meus amigos! Time, queria agradecer vocês também por trazerem os cases particulares, né? Queria pedir permissão para quebrar um protocolo, sempre gosto, né? Já que parou aquela que não adianta nem pedir permissão, né? Que sempre quebra. E aí eu vou compartilhar com vocês o que veio no meu coração, né? Eu precisava quebrar o Estado. O que é isso? Eu vim de uma semana que eu estava no flow, estava no automático, com esse meu lado raivoso, emocional, nada racional. E eu precisei quebrar o flow, né? E quando eu decidi quebrar o flow, essa música aqui, ó, chama Sou Casa, do Eliseu Alves, né? Foi a música que me fez parar para refletir. Essa música, ela fala que Deus tem liberdade, que o Espírito de Deus tem liberdade para atuar na minha vida, para trocar as coisas de lugar, né? Que o Espírito Santo ele tivesse o controle das minhas decisões, né? E foi nessa música, né, nessa reflexão, que eu tive a oportunidade de me reconectar com a minha identidade, né? Entender que eu estava desalinhada com quem eu sou de fato, desalinhada com os meus valores, com aquilo que eu acredito. E foi um momento de parar, né? Um momento de parar, refletir, realinhar, corrigir rota. Porque eu podia... As decisões que eu estava tomando poderiam me levar para um lugar muito diferente do que eu quero chegar. Para lugares muito diferentes do que, de fato, onde eu quero ir. Então, eu vou compartilhar lá no nosso grupo a apresentação de hoje, mas também vou compartilhar essa música, para que todos vocês tenham a oportunidade de ouvi-la em V0, e entendam, recebam com a mesma emoção que eu recebi, porque o primeiro sentimento que eu tive foi um sentimento de constrangimento, sabe? Sabe quando você se envergonha diante de Deus, sabe? Quando você olha e fala, que vergonha, sabe? De quem eu tô me tornando. Por que eu tô tomando essas decisões? Por que eu tô agindo dessa maneira? Mas a mensagem que eu recebi nessa música foi de um pai de amor, que me perdoa pelos meus erros, que sabe quem de fato eu sou, que me traz esperança num momento onde... Esperança de mudança, esperança de consertar as coisas, de fazer diferente. Me traz a solução e não me acusa, né? Não, um pai que não me diz que eu não sou merecedora, mas pelo contrário, diz que eu sou merecedora de coisas boas e que errar faz parte do processo, né? Então, eu tive a oportunidade de olhar para dentro com vergonha de mim mesma, mas ao mesmo tempo com uma chama de saber que eu posso mudar, que eu posso corrigir rota, que ainda não é tarde. Então, eu queria compartilhar isso com vocês, eu queria dizer que essa é a nossa fortaleza. Quando eu me faço fraca, aí é que eu sou forte.
Quando eu entendo as minhas vulnerabilidades, aí é que eu tenho a chance de mudar. Então, eu espero que você tenha saído um pouquinho diferente do que você entrou nessa noite, mas eu também espero que a gente possa crescer junto, sabe? Que a gente possa se apoiar, que aqui dentro desse time, dentro dessa multidão de conselheiros, que a sabedoria que habita aqui entre nós seja a sabedoria que vai nos conduzir para lugares maiores e mais altos, né? Então, eu vou chamar vocês para falar de assuntos burocráticos, mas um outro dia. Eu não vou quebrar esse flow, né? Porque não vou falar, eu ia propor para vocês para a gente mudar a data do maestria, porque eu sei que o Rômulo não vai poder estar, o Zé não vai poder estar, o Henrique não vai estar, mas vamos deixar essa discussão para um outro dia, tá? Não quero quebrar esse estado emocional, eu quero que... eu estou falando em seu nome, viu, Zé, que você não vai poder estar, porque nós vamos estar no lançamento, só por isso. A data do maestria casou com o lançamento do CIS. Então, eu já estou respondendo por você. Mas, de qualquer maneira, assim... Estou acostumado já, estou acostumado. Eu não queria quebrar esse flow, sabe? Eu queria mesmo que a gente saísse daqui, né, dessa noite reflexivo, de que todos nós somos passíveis de erros, né? Eu e vocês. E a mesma maneira como eu tenho capacidade de perdoar, é a maneira como as pessoas também vão me perdoar, né? E eu acho que olhar para dentro, né? Refletir sobre mim vai atrair esse juiz bom, sabe? Que a Dani atraiu. Atraiu a renegociação do aluguel, atraiu a compaixão do Paulo, quando eu trouxe para vocês os meus assuntos. Mas a mesma potencialidade que a gente tem para perdoar, a gente tem para ser perdoado. Então, errar faz parte do processo de aprendizado. Que a gente possa aprender com os nossos erros, corrigir rota, se realinhar com a nossa identidade, com o nosso propósito, se reconectar com aquilo que de fato somos. E não existe ninguém blindado, né? Nem eu, nem vocês. Não existe ninguém blindado que vai dizer, eu nunca vou passar por isso. Isso é arrogância. Então, fica com essa mensagem. Eu amo vocês. Como pode amar vocês desse jeito, hein? Eu olho para a carinha de vocês, eu falo, meu Deus, como eu amo. Saudade dos amigos aí. Gente, beijo. Cheguei atrasado, cheguei agora em casa, mas saudade, velho. Você não entendeu nada, né? Você tá vendo só eu aqui falando de erro, né? Depois eu te conto tudo. Li, eu queria só dizer que você, mesmo na sua vulnerabilidade, é maravilhosa, é fantástica e entrega tanto aprendizado para a gente que não tem como agradecer. Muito obrigada. Obrigada a você pelo seu amor, Bi. Lília, isso aí também demonstra que a gente também tem que olhar para o outro, né? Que o outro também pode acontecer e passar por momentos assim, e nós olharmos diferente para essa pessoa também, e entender o momento que ela está passando, fazer como o Paulo fez com você essa semana, dar um tempo, chamar para o feedback e aí voltar no estado emocional de forma mais adequada. Acho que isso é muito bacana sobre o próximo, né? Certeza, amigo. A gente colhe. A gente só colhe aquilo que a gente planta, né? Meus amigos, vamos aproveitar agora a nossa família, certo? Pensemos aí as nossas 2 horinhas aqui para afiar o machado, que você possa voltar aí para o teu ninho de amor, de conforto, de acolhimento, de alma, e se reconectar com você. É isso. Amo vocês! E, vamos usar aquele grupo para a gente se falar? Vamos usar aquele grupo para a gente pedir opinião do outro? Eu sei que está todo mundo no rolo compressor, né? Mas vamos
usar aquele grupo também para pedir sabedoria, tá bom? Gente, amo vocês. Deus abençoe sua vida. E a gente vai se falando. Beijão para todo mundo aí. Ângelo, Sérgio, Bianca. Deixa eu ver os amigos aqui, mano. Tem bastante galera nova aí também. Boa noite. Luciano, cara, tá aí também. A Gisélio, Dr. Celso, e vamos ver se a gente troca essa data para todo mundo estar junto, né? A Aline tá aí também. Vou botar as opções lá, tá? Mas vão ser dias especiais. Samurai, saudade de você. Gente finíssima. É o dia do presencial, Lilian? É o dia do presencial. Dia 4 é aniversário do meu pequeno. Não, mas acho que é dia 4, não sei, não tem, a gente vai fazer uma enquete das datas, tá? A gente vai colocar as opções lá no grupo e aí a gente faz uma enquete para ver o que fica melhor para todo mundo. Eu sei que a gente nunca vai conseguir ser 100% democrático, né? Mas vamos tentar achar uma data que concilie para todo mundo, para a gente não perder essa conexão e essa força, tá bom? Só não pode ter karaokê, porque o Zé canta muito mal. Como assim? Eu não entendi a piada. Não pode ter karaokê no nosso encontro do Maestria, que o José canta muito mal. Verdade, velho. Agora eu entendi, é por causa dos stories do Zé, né? Que ele bota o story cantando, né? Amigo, graças a Deus que você é marqueteiro. Se fosse depender da música, ia passar fome, coitado. Deus é bom. Ia passar fome. Ainda bem. Mas deixa eu te falar, a Sassá já até falou que quer vir aqui e dar uma palhinha no karaokê. Quem sabe? Bora. Vamos ter que colocar um karaokê no Maestria, então. Demorou. Oli, vai cuidar da sua saúde, tá? Eu vou. Vou pro médico. Qualquer coisa, liga pro Dr. César. Qualquer coisa, liga. Só tem o Dr. César, só médico, mais ou menos. Liga pro Dr. César que ele... É neuro, mas é médico, né? Dá uma receitinha. Médico de gente. Médico de gente. Top. Um beijo, meus amigos. Beijo, gente. Beijo em todos vocês. Tchau. Beijo, boa noite. Tchau. Tchau. Tchau, gente.